Fala Caneta Preta, aqui o professor Evandro Dalla Vecchia e o foco dessa aula é RISC e CISC, aquelas benditas arquiteturas de processadores, não arquiteturas computacionais, é processadores, tá? Aqui meus contatos, Perito Evandro no Instagram e também no Instagram canetas.pretas, a equipe de TI do Estratégia Concursos. Vamos lá! Começar com a arquitetura CISC, tá? Embora muitas vezes a gente fale arquiteturas RISC e CISC, até eu fiz questão de no título da aula botar CISC e RISC nesta ordem, nos editais é RISC e CISC. Por que CISC e RISC? Porque CISC veio antes de RISC. Então, começaram a fazer os computadores, tá? Baseado lá em von Neumann, tá? Mas aí os processadores começaram com essa arquitetura CISC. Na verdade, não tinha... A ideia dar esses nomes aos bois é coisa de livro e coisa que cai em concurso, tá? Mas surgiram lá os computadores com essas características que a gente vai ver aqui, com esses processadores que a gente vai ver aqui. Então, o que é CISC? Complex Instruction Set Computer, tá? Então, o que isso quer dizer? Nós temos aqui, ó, um conjunto de instruções de computador complexos. O que isso quer dizer? Que não são instruções simples, como somente add, sub, coisa assim. Não, são coisas mais complexas, tá? Então, existe uma grande quantidade de instruções, ó, grande quantidade de instruções com múltiplos modos de endereçamento. Quando eu falo em múltiplos modos de endereçamento, quando eu falo em modo de endereçamento, assim, é direto, é indireto. Isso aqui é mais assunto lá de processador, mas assim, só para ter uma ideia. Direto é assim, eu quero mover o valor 80 para o registrador A. É direto, não tem que catar na memória qual é o valor, é 80 e pronto. Não quero catar o que está na posição 50 da memória para ver que é o valor 80. Não, é valor 80 diretaço, tá? Então isso é modo de endereçamento. Aqui no CISC existe grande quantidade de instruções com múltiplos. Tem vários modos de endereçamento. E modo de endereçamento é algo complexo. E CISC é complexo. Complex. Ó, complex. Esse Czinho aqui, tá? O conceito de microprogramação, também importante aqui, facilitou o projeto de instruções complexas. Porque instrução simples, add, sub, que é adiciona, subtrai e tal. Complexo é muito mais que isso, sei lá, raiz quadrada, digamos que tem a instrução raiz quadrada. É algo complexo, tá? Exponenciação, esse tipo de coisa. Porque eu tenho que juntar outras instruçõezinhas, digamos assim, para montar uma mais complexa. Como se fosse uma funçãozinha. Então tem uma funçãozinha lá, que tem algumas instruçõezinhas, e aí eu digo, vou chamar aqui de... Vou viajar aqui na maionese, Bhaskara. Basque. Tem a instrução Bhaskara. E aí chama aqui como se fosse uma função, e aí tem um monte de instruçãozinha lá para dar conta. Isso é a microprogramação. A grosso modo, pensem como se fosse uma função, assim. E isso facilitou o projeto de instruções complexas. Como se fosse uma linguagem um pouquinho mais alto nível. É baixo nível lá? É. Tá? É máquina, sim, mas é um puxadinho, digamos assim. O microcódigo reside na memória de controle, tá? Essa memória de controle é uma memória ROM. E essa memória ROM fica dentro de onde? Da UC, unidade de controle. E essa unidade de controle fica onde? Dentro da CPU. Então pensem assim, ó, eu tenho aqui uma CPU. Aí tem aqui a UC. E dentro da UC tem um pedacinho dela aqui, que é chamado de memória de controle, que é onde é armazenado um microcódigo. Entenderam? Então, é uma caixinha ali que ocupa um pedaço da UC, tá? Que ocupa ali um pedaço da CPU. Então, a UC de processadores CISC tendem a ser maiores, porque tem essa parte da
a microprogramação. E qual é a vantagem dessa microprogramação? É a criação de novas instruções com quase custo zero. Tá, mas quando que eu vou criar instruções novas? Eu, projetista da Intel lá, por exemplo, sou projetista da Intel, e aí existem lá instruções, tá? E 50 instruções. Eu quero criar mais algumas, tá? E eu quero manter as 50 e criar mais 10 para um processador novo. Então eu mantenho aquelas 50 e boto mais 10. Então essa é a ideia da criação de novas instruções, para não criar do zero. A arquitetura CISC permite isso, tá? E aí eu trago esse slide que fala o seguinte: facilita a implementação do conceito de famílias de processadores. Porque a família de processadores, ó, a arquitetura x86, por exemplo, tem lá 386, processador bem antigo, e aí digamos que ele tivesse lá, vamos lá, CPU 386, desse tamanho aqui. Aí tem aqui a ULA, aqui, tem a UC aqui, tá? Dentro da UC tem a memória de controle, desse tamanho aqui. E digamos que o 386, aqui na parte de microprogramação, ocupou metade, só metade. A outra metade deixou para o futuro, assim, se tiver mais processadores no futuro dessa mesma família, da família x86, aí eu vou acrescentar. Então, daí do 386 para, faltam algumas instruções aqui para computação gráfica, para melhorar o desempenho de tal coisa. Vamos criar mais algumas aqui, ó. Mais duas. Aí surgiu o 486. Ou agora vamos fazer outro processador, tem todo um projeto da mesma família. Compatível, né? Tudo compatível. Vamos criar mais algumas aqui. É o Pentium agora. Agora vai ser o Pentium MMX. Para quem estudou essas mais antigos, né? Hoje a gente tem o i7, o i5, i3 e tal. Aí, enquanto tiver espaço na memória de controle, eu vou socando instruções novas. A Intel, né? O fabricante lá. Tá? Não é o programador aqui, não. É no fazer o chip mesmo. Então, nota que tinha um espaço ali para novas instruções e foram incrementando. E essa família foi crescendo, família de processadores x86, por exemplo. Tá? Então, essa é a ideia da arquitetura CISC. Certo? 3 aspectos básicos da CISC. Uso de microcódigo. Acabei de falar o microcódigo, o que é? Né? De novo, tem lá a minha UC, está dentro da minha CPU. A UC tem a memória de controle, que eu vou fazer maiorzinho aqui. Aí tem lá um processador que ocupou algumas instruções, aí vem um outro da família que tem as mesmas instruções, mais outras. Aí tem um outro lá que tem... Então, assim, o 386 pode não suportar algumas instruções do 486, porque o 486 foi adiante. Mas uma metade era igual, daí incrementou mais algumas coisas. Depois vem o próximo. Até, enquanto tiver espaço, posso criar processadores novos da mesma família, tá? Instruções completas e eficientes são mais complexas, porque tem esse microcódigo, essa microprogramação, como se fossem ali funções, né, lá dentro do chip. Instruções de máquina de alto nível, como eu falei, tem essas funções aí lá dentro e são algo mais complexo, tá? Eu posso, usando assembly, se eu sou programador assembly, usar direto uma instrução lá, sei lá, raiz, nem em português, é raiz. E se eu não tivesse isso, eu teria que fazer a raiz na mão lá, com várias instruções para fazer a mesma coisa que a raiz. Então essa é a ideia. A complexidade é semelhante à dos comandos de alto nível. Então, por isso que eu digo que é um pouquinho alto nível, mesmo sendo lá baixo nível. Essa é a ideia da CISC. Características. Formato de 2 operandos é o mais comum. Não é a única, tá? Mas o mais comum é ter 2 operandos. Por exemplo, eu tenho um add, que é uma adição, aqui em assembly, né? AX, que é um registrador, e memória, um endereço de memória. Pode ser memória-memória, ou registrador-registrador, enfim. Mas, aliás, memória-memória não. Registrador, registrador para registrador. Então, podia ser AX, BX. Registrador para memória, está aqui, AX, memória. Ou memória registrador, inverte memória, AX. Tá? Então, são os modos
da arquitetura CISC. O que nós temos mais aqui? Múltiplos modos de endereçamento. Tá? É mais complexo isso. Então, múltiplos modos de endereçamento para a memória, incluindo indexação, vetores. Isso aqui é mais conteúdo lá de processamento, mas só para ter uma ideia que é mais complexo. O modo de endereçamento é mais complexo. Instruções de largura variável, bem destacado aqui. Então, posso ter uma instrução com tamanho 10 bits, outro com tamanho 15, outro com tamanho 30. E isso não é muito bom para pipeline, para paralelizar as instruções, mas é possível paralelizar CISC? Mas dá mais trabalho. Tá? Com instruções do mesmo tamanho eu consigo fatiar direitinho. Tá? Instruções requerem múltiplos ciclos de relógio. Instruções mais complexas, não é só add, sub, não, coisa mais complexa. Então, obviamente, requerem mais ciclos de relógio para completar a execução. Existem poucos registradores. Por que poucos registradores? Primeiro, se eu lido direto com a memória, né, como a gente viu ali os modos, uso dos modos, registrador, aí eu preciso de mais registradores, mas também eu posso usar com memória. Então, eu preciso de menos registradores. Além disso, como lá dentro da minha CPU, o meu UC tem um pedacinho lá para microcódigo mais gordinho do que lá no RISC, que a gente vai ver, porque o RISC não tem microcódigo, e aqui na CISC tem. Se ele está mais gordinho aqui, então essa minha UC foi mais gordinha, vai sobrar menos espaço para o resto, e o resto inclui os registradores aqui no meio. Então tem menos registradores, tá? Pensem por tudo isso que eu falei na hora da prova, para se esquecer, né? Então pensem, tentem montar isso. Há registradores especializados de controle, segmento, etc. Por exemplo, registradores especializados, né, de controle, de segmento. Por exemplo, ponteiro de pilha. Isso aqui é coisa de programação, né? Nós temos de controle, algumas flags, condições, né? Então são alguns registradores especializados. Mas isso aqui também é comum na RISC também, tá? Alguns exemplos de processadores CISC. Não quero que decorem isso, mas pelo que eu vi assim em diversas questões, o que é mais comum? Família Intel, AMD. Isso aqui é difícil, tá? Difícil cobrar isso aqui, não vi especificamente. E o que é importante que a partir da 6ª geração da família Intel x86, 6ª geração em diante, começou a utilizar CISC/RISC. Porque a RISC tem algumas características interessantes, então a Intel disse, opa, vamos misturar aqui as coisas, tá? Mas antes da 5ª para trás, era CISC pura. E se não aparecer a geração nenhuma, é CISC. Tá? Intel e AMD, pensa assim, ó, esses fabricantes comerciais, que são Intel e AMD, que mais vendem, CISC. Tá? São complexos. Certo? Então, pense nisso. Esses outros aqui, difícil cobrar, mas trouxe para cá por descargo de consciência. Agora vamos para RISC. RISC. A mesma coisa que a gente viu antes. Conjunto de instruções de computadores reduzidas. Reduzidas. Poucas instruções. Não tem instruções complexas como raiz, não sei o que, não. É add, sub, mais, sei lá, mais 30 instruções apenas. São reduzidas. Poucas instruções. Todas com largura fixa. Se todas aqui têm largura de 10 bits, por exemplo, sei lá. Todas. Não tem nada diferente. Execução otimizada para a chamada de funções. Tá? Porque são tudo de tamanho fixo, é tudo mais rápido, não tem nada complexo. Algo complexo que tem que fazer o compilador lá em cima, que implementa o compilador para RISC, tem mais trabalho. Porque o programador lá bota a linguagem de alto nível e depois é convertido para várias instruções RISC. Tá? Várias instruções que eu digo, vários
linhas de código RISC. Menor quantidade de modos de endereçamento, porque o RISC não é complexo, tem poucos modos de endereçamento. Até porque usa os registradores para fazer os cálculos e não acessa a memória. Uso intenso de pipeline, porque se tem largura fixa, é mais fácil fatiar. Se todos têm esse tamanho, é mais fácil fatiar. Pipeline não é assunto dessa aula, mas antecipando, eu quero fatiar as instruções e ao mesmo tempo que está no estágio de uma instrução, está na outra de outra instrução. Eu consigo em paralelo executar algumas instruções. Tamanho, largura fixa, é mais fácil pipeline. Por isso que eu uso intenso de pipeline. Mas na CISC eu também consigo, mas é mais difícil implementar. Execução rápida de cada instrução. Uma por ciclo de relógio. Instrução menorzinha, tamanho fixo, um ciclo de relógio executou. Tá? Então essas são algumas características da RISC. Processadores RISC não requerem microcódigo. Microcódigo é CISC. Microcódigo é aquela coisa embutida lá na UC, né? Na memória de controle dentro da UC. Menos acesso à memória principal. Por quê? Os cálculos acontecem muito nos registradores mesmo. Tá? Na verdade, só acontecem ali. Porque as instruções que acessam a memória são apenas duas, load e store. Carrega o negócio da memória, carrega o outro negócio da memória, calcula ali no registrador, deixa no registrador a resposta, em algum momento tem que jogar na memória de volta. Aí eu uso store. Load trouxe, store joguei de volta. Mas os cálculos acontecem registrador, registrador. Por isso que a gente fala que é uma arquitetura registrador, registrador. Certo? Diferente lá da CISC que tinha registrador barra registrador, registrador barra memória, memória barra registrador. RISC, registrador, registrador. Maior quantidade de registradores por isso, porque eu uso muito os registradores, então tem que ter mais registradores. Além disso, eu tenho mais espaço no meu chip, e já que eu não tenho microcódigo. Microcódigo é CISC. RISC não tem microcódigo. Tem uma caixinha menor, aliás, eu posso explorar mais a caixinha, né? Aqui a CPU, que é o mesmo tamanho, vamos dizer assim, RISC e CISC, mas a minha UC é menorzinha. Se é menorzinha a minha UC, eu tenho mais espaço para encher de registrador. E além disso, eu preciso de muitos registradores para fazer os cálculos e manipular os dados. E aí, um conceito interessante que eu busquei aí de algumas bancas é o tal do desvio atrasado. O que é isso que é aplicado em RISC? É uma técnica para reorganizar o código que realiza uma otimização através da inversão na execução de instruções, ou otimização de pipeline. Então tem muito a ver com pipeline. O pipeline vai dividir as instruções, vai paralelizar. E por algum motivo é importante inverter a ordem de algumas instruções que não afetam o resultado final, é claro. Tá? Digamos que tem uma sequência que eu vou adicionar o valor 5 e diminuir 4. E lá no final vai dar o mesmo resultado. Agora, se tivesse uma outra sequência de multiplicação e soma, aí é diferente. Mas dependendo do que for acontecer na sequência, se eu inverter não tem problema no resultado final, ok. Aí isso se chama desvio atrasado. Tá? Essa reorganização de código, tá? Para otimizar o uso de pipeline. Alguns exemplos de RISC. Então notem, até aparece Intel, mas é um processador lá pouco conhecido. O que mais aparece aí? Power IBM, Spark da Sun e Alpha da DEC. Foi o que eu já vi em provas de concurso. Então na dúvida, assim, apareceu Intel AMD, é CISC. E alguns nomes estranhos, a não ser que seja uma pegada muito desgraçada, uma pegadinha muito desgraçada, vai ser RISC. Mas as que apareceram até hoje RISC, eu já reparei essas três aqui. Vou ter outros exemplos aqui também, por colocar, tá? Aqui alguém invente uma moda lá, tá? Algum exercício, assim, para tentar identificar isso. Quais são CISC e RISC aí na tela? Tentem aí, visualizando rapidamente, tentar identificar quais são RISC e quais são CISC. Aí eu trouxe aqui, olha só os nomes. Esse nome aqui, esse aqui. Opa, Intel fica mais fácil de descobrir, né? Intel 486 ainda, a arquitetura x86 é fácil dizer que é CISC, né? Mas enfim, trouxe para cá.
Vamos lá, essas outras três são mais desconhecidas. O que chama atenção? Largura de instrução. RISC é fixo. Tá? Então, olha só, aqui tem 4 instruções. A largura de instrução, 4 bits. Largura, 4, é fixo. É RISC, né, pessoal? Já mata aqui, ó, RISC. É RISC. Aqui pode ter entre 2 e 57, então é CISC. Intel 486, de 1 a 12, então é CISC. Já matou, né? E o resto, vamos ver se bate. Quantidade de instruções. Olha, se aqui é RISC, é reduzido. Se é RISC, é reduzido. E se é complexo, né? Comparando os 4, 94 é pouco, né? Perto de 180, 303, 235. Aqui, 183 com 235, não vi diferença, aí fiquei na dúvida. A 303 se destaca como bastante. Então, características, menos aqui 183, que não ficou muito bem claro. Modo de endereçamento. RISC tem poucos modos de endereçamento. O que é pouco, né? 1 é muito pouco, deve ser apenas o direto. 4 é pouco. Agora, 22 e 11, bem mais. Então, é CISC mesmo. Então, é bem característico. Quantidade de registradores de emprego de uso geral. Assim. A, o B, o C, o D e tal. Como se fossem variáveis, né? RISC precisa de mais, porque ele opera muito com registradores e tem aquele espaço maior. Então, 32 parece bastante comparado com 16 e comparado com 8? Parece. 32 aqui também. Então, características bem específicas de RISC e CISC conforme esses processadores. Ah, mas a Intel lá, a partir da 6ª geração de processadores, usa RISC/CISC? Sim, então esses números vão se misturar um pouco aqui, tá? Certo, pessoal? Agradeço a atenção de todos. Espero que tenham destrinchado todas essas diferenças aí para acertar as questões. A gente vai ter vários blocos por bancas. Beleza? Qualquer dúvida é só me chamar lá no fórum. Um grande abraço e até mais!